Fala pessoal, estamos aqui em mais um Terceira Venda nessa quarta-feira. Acredito que fria, porque é gravado na terça, mas terça-feira está muito frio. E eu tô aqui com o meu grande parceiro de bancada. E aí galera, Marcelo Bando. Pessoal, sabe o que é legal? Que hoje é um dia que, depois do Dia dos Namorados, hoje a gente vai falar aqui, nós três aqui, nada a ver com o Dia dos Namorados, né? Mas é verdade, mas ontem todo mundo ficou quietinho, com amor, né? Hoje a gente vai falar de negócio. Mas vamos lá. É isso aí, pessoal. Com essa grande introdução sobre o Dia dos Namorados, eu tô aqui com o meu grande convidado, André Bicalho, que é gestor de segurança na Megavig, tem uma baita experiência tanto na área operacional, TI, infra, vendas, e vai trazer um pouquinho desse mix de conteúdo aqui pra gente. Obrigado pela presença, viu, André? Eu que agradeço. Vamos lá, Bandão. Vamos fazer ele soltar tudo e não esconder nada. Ele tá um pouco tímido ainda, né? Você que conhece André mais tempo que eu, o que você entende do André que é o forte dele que ele vai conseguir trazer aqui pra gente? Não, mas vamos fazer um pouco diferente. O pessoal que não conhece o André, né? Você deixou aquela pergunta lá, quem não tem internet Isso. e não conhece o André. Fala aí, André. Quem é você? Quem é você? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é André Bicalho, como já foi apresentado. Eu tenho já 18 anos no segmento de segurança, especificamente segurança eletrônica. Ingressei primeiramente no mercado de TI e aí eu fui migrando para outros setores, como telefonia e posteriormente para segurança eletrônica, onde eu estou até hoje aqui. E aí eu fui se desenvolvendo dentro da segurança eletrônica. Passei por empresas prestadoras de serviço, assim como a Megavig hoje, mas também tive a oportunidade de estar do outro lado da mesa. Passei por uma grande empresa do varejo, que é a Marabras, onde eu tive a oportunidade de fazer a gestão de segurança e posteriormente até de facilities em geral, não só cuidar do contrato de segurança e ter essa oportunidade de lidar de estar do outro lado da mesa, né, lidar com os prestadores de serviço. E eu acho que isso foi muito enriquecedor e traz muita experiência para o que eu faço hoje, né, que é estar numa empresa de prestadora de serviço e se colocar no lugar do cliente para ofertar aí a melhor solução. Show. E André, você falou de 18 anos no mercado. Você que acompanhou o mercado dos dois lados da mesa, prestador e tomador. O que você enxerga que são as principais mudanças de 18 anos atrás para cá que aconteceram e o que continua a mesma coisa? Bom, o que mudou bastante é a tecnologia. É evidente que nós migramos aí do mercado analógico, que tinha mais a ver ali com questão de TV, tipos de cabeamento e tecnologias que se aplicava ali muito na similaridade de TV a cabo, né? E aí a grande mudança, acredito aí, na virada do milênio foi produtos que têm a ver com tecnologia mesmo, com TI, aí são câmeras IPs, e cada vez mais isso foi tomando proporção no mercado, principalmente no tomador de serviço. Eu vi uma certa resistência das empresas se atualizarem até por questões banais. Uma estrutura de uma câmera não ser robusta, a construção dela, mas não analisar o que aquilo tinha de tecnologia, de escalabilidade mesmo, né, de crescimento, quanto você poderia crescer dentro de uma estrutura de um cliente, com grandes números de câmeras, ou até mesmo integrar soluções. Isso eu vejo que o mercado ele cresceu muito e numa velocidade até que rápida. E aí o olhar hoje, nós falávamos de produto até pouco tempo atrás, falava-se de lente de câmera, de megapixel, e hoje a gente fala de soluções, né? O que eu consegui entregar para o cliente a nível de integração. Agora, uma questão do nosso mercado de tomador de serviço que eu vejo que é uma grande dor, eu vejo poucos especialistas em segurança eletrônica, efetivamente, de conseguir levar para o cliente, conseguir traduzir para ele a dor dele com uma solução. Então, eu acho que é muito generalista, acho que, pelo menos das empresas que eu passei, você tem uma divisão entre comercial, que seja Hunter, seja qual perfil que for, para trazer negócio, e você tem um departamento que alguns chamam de projeto, outros chamam de pré-venda, que são pessoas técnicas mesmo, engenheiros ou até especializados em alguns produtos e segmentos que apoiam o time comercial. Então, o time comercial consultor de venda, daquela época até a presente data, eu conheço poucos consultores realmente que tenha condição aí de desenvolvimento de projeto, né?
entender e ofertar para o cliente até tecnicamente. Mas você acha que existe essa divisão do vendedor que tá, vamos falar que ele tá fazendo mais uma parte de atendimento, mas ele não conhece a parte técnica? Eu vou te falar que eu não imagino como vender algo sem conhecer daquilo. Talvez eu vou ficar ali, talvez só atrapalhando aquela venda. O porquê que a empresa não faz essa integração de ou da habilidade de vendas para esse cara que conhece da parte técnica, ou esse vendedor que tem habilidade de vendas trazer essa parte da tecnologia, da operação para ele, para que ele consiga tocar essa venda do começo ao fim. Você acha que não existe, ou tem ainda essa dificuldade dessa integração das duas áreas? Eu não vejo como dificuldade, acho que até é mais uma estratégia da empresa. Tem muita empresa, acho que até o Bando pode falar melhor que eu, que o pré-vendas está dentro do comercial. Então, o time de projetos, ele está inserido diretamente no time comercial. E aí, acho que é um sentimento meu, acho, talvez o Bando pode compartilhar a opinião, mas eu acho que é mais fácil você converter um engenheiro, um técnico, um bom vendedor, do que você transformar um vendedor Bom engenheiro. num engenheiro, porque realmente vai levar muito tempo, interesse principalmente do vendedor em estar se atualizando, porque a tecnologia muda o tempo inteiro. A gente está falando de câmera, mas tanto de recursos e artifícios que tem nas tecnologias, então ele vai ter que ser um cara realmente curioso e buscar conhecimento o tempo inteiro. Então, o DNA de quem já é projetista, de quem já é engenheiro, isso é o dia a dia dele. Então, talvez transformá-lo, né, num vendedor é uma coisa muito mais simples do que realmente o oposto, né? O vendedor se transformar num especialista, numa vendas consultiva. Concordo. Empresas. Aí a gente tem que falar em tamanhos de empresa. Investimento também. Isso tem tudo a ver. Em grandes empresas que você tem um time de pré-venda, seja na área de tecnologia, ou seja na área de operações de segurança, ou na área de facilities de limpeza, que a limpeza é chamado pré-venda como planejador de limpeza, você monta uma estrutura para você ter foco no negócio, de prospecção, de atendimento, pós-venda, venda, negociação, com o cara que vai gerar a parte de projetos. Quando você fala de pré-venda, você está falando nesse cara de prospecção, de técnica. de abertura de mercado. Da área de prospecção, o vendedor. Né, de fazer a parte de vendas de relacionamento, de gerar novos negócios e tal. E ele, muitas vezes, a empresa da grande, muitas vezes, ele tem uma estrutura parruda de pré-venda projetos, seja de limpeza, seja de tecnologia, seja de segurança patrimonial. Já as empresas menores, elas não têm esse luxo de ter tudo isso. Então, muitas vezes, ela tem que ter um vendedor, um comercial polivalente, né? Que tenha tanto conhecimento da parte de vigilância, às vezes, muitas vezes, da parte de facilities, e que muitas vezes tem a parte de tecnologia. Eu acho que tecnologia é o que ele sofre mais, porque essa dinâmica da área de tecnologia, que é muito dinâmica, é muito veloz, né? A questão de novidades, de integrações, de sistema, que o cara não consegue acompanhar de uma forma natural. Diferente do cara de projetos e pré-venda, que o cara vive. O cara respira em projeto, o cara respira junto com o fornecedor, respira junto com o distribuidor, respira tudo que o fabricante está fazendo. O cara ele respira junto com os desenvolvedores, na verdade. O vendedor não tem tempo para isso. Talvez seria um delay. Mas esse é uma dor que eu tenho já de muitos anos como gestor e não consegui reunir um time comercial técnico. Que eu tenho um desejo assim de ter, não que substitua um pré-venda, mas que pelo menos consiga desenvolver uma linguagem correta e trouxer uma demanda, às vezes, muitas vezes, não ter a dependência de receber sempre o cara de projetos para uma visita conjunta com ele, mas em algum momento que ele consiga trazer dentro daquele conhecimento, que traga o projeto para dentro de casa e consiga conversar com o engenheiro, com o projetista, com o gerente de segurança eletrônica e desenvolver o projeto dentro da empresa sem ter a necessidade do cara ter que ir até o local, né? Isso é uma dor que eu tenho. Mas quais habilidades vocês acreditam que falta? Vamos falar para esse engenheiro, que o cara entende tudo, porque a gente fala que hoje a venda é consultiva, não é? A venda é conseguir ensinar, porque você vai ter que ensinar, você vai ter que mostrar a solução, você vai ter que conhecer muito da parte técnica. Que habilidades de vendas que você sente que falta para esse engenheiro conseguir finalizar uma venda do começo ao fim? Quando fala engenheiro, pré-venda ou vendedor? Vendedor, né? Quando você fala pré-venda, eu fico pensando em prospecção, eu fico pensando em SDR, BDR. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte. O pré-venda para nós é o time de projetista. Ou de planejamento de limpeza, ou de segurança,
ou de tecnologia, que é o pré-venda. Muita Pré-venda, porque a venda começa pelo projeto, é isso? É que na verdade ele é projeto, é que alguns setores chamam de Para mim, o pré-venda. projeto não é depois. Vamos pensar numa venda consultiva. Eu faço uma análise de requisito do cliente, entendo o bid, e aí a área de projetos não atende no meio da venda? Não, muitas vezes o projeto ele nasce com a venda, né? Quando o Sim. cliente fala assim, eu tenho uma dor aqui, eu quero um projeto de segurança. Aí é o pré-venda. É o pré-venda. É o Tá. pré-venda junto com a outras áreas técnicas corresponsáveis para aquele projeto. Né? Então, eu vou fazer um projeto lá de câmera, de controle de acesso, de alarme, de automação, essas coisas. E aí depois o comercial vai viabilizar tudo junto com a área técnica, vai gerar uma proposta comercial, uma proposta técnica. E aí, a partir daí, vai fazer as negociações com o cliente, apresentação, negociação. Mas para projeto, a área de engenharia, assim, a área de pré-venda é fundamental. Mas aí, vou fazer o advogado do diabo aqui, Bicalho. Eu sou lá o. Eu tô lá do outro lado da mesa, do lado quem compra. Aí eu tô falando com o vendedor. Já apresentou o projeto, tudo. Eu quero redução de custo. Então eu vou querer que ele mexa no projeto para chegar no budget que eu tenho. Aí esse vendedor ele tem que ficar bate e volta, né? Entende mais com ou o menos cliente que ele isso. precisa, fala com o cara de projeto. Ou em atualiza. conjunto, né? Ou em conjunto. Geralmente em conjunto. Em conjunto. Até o que o Bando comentou, existe dois cenários, né? Quando você pega um bid lá, um projeto que às vezes é sustentado por uma consultoria ou já tem uma ideia do que o cliente quer, e aí você vai trabalhar em cima daquilo. É claro que sempre cabe alguma sugestão. Às vezes é possível mudar com uma sugestão de melhoria que todo mundo vai seguir, às vezes não, tem que seguir o que está escrito lá e pronto, acabou. Mas dependendo do posicionamento, né, principalmente o nosso posicionamento lá de mercado, na grande maioria nós que desenvolvemos uma ideia para o cliente. Então ele tem uma dor, ou ele realmente sofreu algum tipo de dano, ou ele está vulnerável por alguma questão, ou é para atender simplesmente um contrato de seguro. Então, o projetista, né, o pré-vendas, ele entra nesse momento para criar uma ideia. Então, ele vai desenvolver uma ideia e junto com o comercial ele vai moldando isso. É claro que hoje a sensibilidade de preço, para saber se está dentro ou fora, o comercial, ele 100% ele está engajado nisso. O projetista, talvez, timidamente, ele se envolve nesse aspecto. Entendi. Ele está mais ali na retaguarda de fazer os ajustes. Eu acho que isso que é até interessante, e por isso até eu procurei uma formação mais no sentido comercial, porque eu acho que o time técnico tem que fazer sentido, tem que ajudar o comercial. Então, é claro que tem coisas que são inexequíveis, né? Vai olhar lá, a gente não consegue nem se afetar o projeto, chegar naquela condição, mas o que é possível fazer ali dentro do projeto, mudar ali, talvez até conceitualmente, para chegar ali, principalmente quando o cliente olha para preço, né? Conseguir chegar naquele target ali, naquele preço que ele está almejando ali. Perfeito. Porque nem sempre o melhor ele viabiliza economicamente. Sim. Muitas vezes, às vezes o técnico, que é uma dor também que a gente sempre coloca, o técnico não está preocupado com o preço, o valor do projeto. Ele quer fazer, às vezes, o melhor. Às vezes, bom, eu pego essa sala aqui, às vezes o cara quer botar 10 câmeras. Né? Só que muitas vezes, e realmente esse é o melhor para o projeto. Só que o cliente, às vezes, muitas vezes, tem dinheiro para pagar 2 câmeras. E muitas vezes a área técnica tem esse feeling comercial. Entendi. Né? Então a gente tem que trazer o feeling de investimento tal, do que aquele cliente pretende investir, seja em OPEX ou CAPEX, ou com a parte da capacidade técnica do pessoal de pré-venda projetos, desenvolver o melhor projeto em cima daquele orçamento. Então, mas se eu falar para você por onde começa um projeto, é sempre, obviamente, na análise de risco. Não adianta muitas vezes que Concordo. acontece que existe erros de projeto, porque você pega projetista que ele não tem noção de análise de risco. Ele conhece muito de equipamento, da câmera, do sistema, da integração e tal. Mas se ele não conhecer de risco, dificilmente ele vai acertar no Vai projeto. fazer um bom projeto. Né? Sim. Mas quando eu pergunto dessa habilidade, o que vocês entendem que esse cara mais técnico, falta de habilidade comercial? Quais são as lacunas? As lacunas é oratória, é falta de negociação, é dificuldade de fazer um relacionamento com o cliente, análise de requisito? Onde vocês entendem que existe essa lacuna? Eu acho que é interesse mesmo pela Sim. área comercial.
é interesse para a área comercial, né? Por exemplo, o André ele tá fazendo a segunda pós-graduação na área comercial. Sim. Aí eu tá perguntando, você quer tirar meu lugar, né, na empresa, né? Você tá ferrado pra correr atrás. Ah, tô ferrado, viu? Porque ele acabou de falar, né? É mais difícil eu Você virar virar um engenheiro, engenheiro. Ele tá mais perto É, do que você fez. Não, Mas aí, tipo, aí eu até te trago essa pergunta aqui. Por que que você. Qual foi o seu start para você fazer. Fala pro pessoal aqui, pra nós aqui, quais cursos que um que você já finalizou, outro que você tá agora no meio, né? E por que que você escolheu fazer esses cursos? bom, minha formação é inicial, né, primária, é 100% técnica. Então, nasci de infraestrutura de redes, depois fiz um MBA em projetos, mas eu sempre senti essa deficiência de entender o comercial. Embora fui inserida, talvez até por osmose, é, em defender projetos, fazer apresentação para grandes times, né? Então, e no meio desse caminho, dessa jornada, ter que desenvolver algumas habilidades, como até a oratória, né? Falar para um público grande e perder aquele medo. Eu sempre quis buscar realmente que venda. Eu sempre tive na minha cabeça, não é possível que venda é só você ser extrovertido ou ter um percentual de sorte. Então, na verdade, eu busquei primeiro um MBA em inteligência comercial para entender as técnicas mesmo de venda, e até estranho, eu sempre falei durante a troca de professores lá que eu era estranho no Ninho, porque um era gerente da Aurora, o outro era gerente da Braskem, e eu estava lá um gerente técnico, né, puramente técnico, então eu estava lá justamente com o propósito de entender as ferramentas e auxiliar a empresa que eu estou, ou por onde eu passar, justamente desenvolver vendas. Eu tenho, obviamente, um papel dentro da empresa que é puramente operacional, mas se a venda não acontece, certamente todo mundo fica desempregado. Eu sempre Sim. tive esse feeling, até porque sempre cuidei também do departamento de pré-vendas de projeto. Então, acho que é fundamental entender, né, todas as nuances, ali, todas as etapas de uma venda para até conseguir ver, será que não vendeu porque eu errei aqui junto com o meu time? Será que tem alguma questão que eu posso modificar aqui e aumentar, de repente, a venda ali, contribuir para as metas do comercial? Tem alguma coisa que eu posso corrigir? Então, como eu era praticamente um analfabeto nesse sentido, então fui buscar para justamente aprender e ver o que eu poderia contribuir. Obviamente que eu não quero ingressar ao time comercial diretamente, mas sim Ufa. fazer, fazer um auxiliar no desenvolvimento mesmo, ser um parceiro, né? Ser um par ali e desenvolver um trabalho em conjunto com o time comercial. E agora você tá fazendo outro, né? Sim, eu estou fazendo gestão e estratégia de negócio também. E aí Legal. já é mais olha para várias ferramentas, né? Você olhar numa empresa numa questão mais generalista, né? Data driven, uma série de. André, você foi fazer essa parte comercial buscando resolver essas lacunas de oratória e aspectos comerciais, porque eu também já há muito tempo acreditei que venda era um dom. E muita gente acho que ainda acredita que a venda é um dom, nasceu com você, o carisma e tudo mais. Quando você entrou na faculdade, passou por esse momento de inteligência comercial, agora é gestão comercial. O quanto que de 0 a 10 você acredita que você melhorou comercialmente por todo esse conhecimento técnico e o quanto que você enxerga que realmente tem essa parte de carisma, de relacionamento, de aspectos mais... Sorte. de soft skills, assim, que dificilmente você consegue aprender. O quanto que você acha que cada um vale nessa balança? Bom, eu acho que na questão das ferramentas, entender uma venda, né, do começo ao fim, saber por que perdeu, por que ganhou, acho que isso melhorou 100%. Eu Legal. não conseguia nem traduzir isso, né? Por que ganhamos, por que perdemos, eu acho que isso melhorou 100%. É claro que uma venda, eu acho que vender é uma ciência, né? Não é uma questão de sorte, não é uma questão só de carisma, só de relacionamento. Eu acho que são várias questões que você consegue chegar nisso. É claro que relacionamento é importante, carisma quem tem Ajuda. ajuda bastante, mas também entender as ferramentas, né? Saber interpretar os gatilhos, saber o que aplicar com cada perfil de cliente, eu acho que isso é fundamental também, porque não adianta só ter network, só ter carisma, porque de repente você está numa negociação ali, você pode usar de algum artifício comercial, mas não tem o conhecimento e talvez pode se precipitar, pode ser até inconveniente, né, e acabar Sim. perdendo uma venda ali. Então, acho que
meio de cada um, né? Metade de conhecimentos, habilidades comerciais e as outras que estão mais voltadas a soft skill, né? Ter carisma, né? Ter essa questão de relacionamento, acho que tá meio a meio. Eu entendo que ambas andam de mãos dadas Paralelo. aí. Perfeito. E nesse curso também você aprendeu também, ou não sei se você aprendeu, a questão de estratégias, né? Como desenhar algumas estratégias, forecast, aí tem aquelas sopinhas de letras, Sopa de daqui a pouco você letrinha. fala aí da LTV, Sim. de CAC. E aí hoje você consegue, por exemplo, analisar a minha gestão lá, você, pô, será que o bando está no caminho certo? Será que ele está desenhando a questão de marketing digital? Como ele está montando o SDR dele? Como é que ele está montando o time de vendas? Como é que hoje você olha hoje um gestor comercial? Porque antes até então você fala assim, o cara põe a pastinha debaixo do braço, né? O portfólio e tal, e tem lá o sisteminha dele lá, que é o Se ele CRM. vendeu, ele é bom. Se ele não vendeu, ele é ruim. Eu vou fazer Mais ou menos assim. assim, né? Você tinha uma linguagem assim, muito, pô, vender é fácil? Ser gestor é fácil ou não? Então, quando eu venho do varejo, o varejo ele tem a questão de o vendedor ele tem 3 meses, né, para bater uma meta. Então, eu nunca consegui entender isso, né? Mas isso é lá no varejo, até porque a dinâmica do negócio é totalmente diferente, né? Mas o nosso mercado é até engraçado, porque o MBA, a ideia é você aprender ferramentas para aplicar no dia seguinte ali, né? E realmente faz sentido, mas o nosso mercado, como ele é um mercado de serviços, e na minha turma lá tinha outras pessoas de serviço, mas segmentos totalmente diferentes, de um negócio mais voltado a TI, ou até mesmo um serviço de aplicação de purificação de água, esse tipo de questões. O nosso mercado realmente ele é um mercado complexo. Então, você, obviamente, analisa uma série de coisas que, com você, obviamente, eu vejo que existe, mas algumas gestões que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, talvez não se atentaram tanto, ou não deram tanta importância para isso, que é você fazer um funil de vendas, né? Ou até dividir por segmento. Então, tem uma série de ferramentas que eu acho que foi mais no tato ali, na vivência que foi desenvolvendo, do que realmente usar, ter conhecimento, né, de Aplicar como técnicas, usar, né? aplicar as técnicas, fazer um funil ali, talvez o marketing, né, e junto com o comercial ali, seja um SDR prospectando, ou até mesmo o vendedor, enfim. Ter esse controle, né? Tipo, quanto que eu tô gerando de demanda, quantos leads eu tô gerando, quanto eu tô convertendo, justamente fazer ali o hit rate ali do funil, né? Quanto que eu tô conseguindo converter em cada etapa. Tá pegando meu lugar, Tá cara. ferrado, mano. Qual que é seu CAC, mano? Tá difícil de explicar aqui. Não vou abrir não, que a concorrência tá forte. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, aproveitando esse gancho. A gente tá falando aqui de habilidades técnicas de apresentar um bom projeto que está dentro do requisito do cliente, dentro do budget, e tem os aspectos do vendedor, de negociação, de encantar, oratória. Eu queria saber de vocês, cases que vocês já visualizaram. Vocês acreditam que tem muitas vendas que a empresa ela perde, mesmo com o melhor projeto, e o melhor projeto eu não estou falando o mais robusto, mas aquele que tem preço competitivo, está dentro do que o cliente queria, mas a outra empresa fez uma venda melhor e levou o projeto por conta da venda melhor, ou da forma que ela apresentou, da oratória. Existe um percentual grande que as empresas ganham pelo aspecto vendas e não pelo aspecto projeto? Eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque a venda é um processo de um conjunto de ações, né? Sim. Seja da área técnica, da área de relacionamento. Eu acho que é um conjunto de ações, de atitudes, né? E tem a questão, uma somatória que a gente fala assim, tem a reputação da empresa, tem a experiência da empresa daquele segmento, ou seja, quando você coloca dentro do porquê das coisas, você tem que juntar uma cesta, uma série de questões. Porque o final, quando a gente fala assim, perdeu por preço, eu fico puto quando o funcionário, perdi porque o preço estava caro. Mas assim, como é que foi a trajetória? Como é que foi Construção de a valor, né? construção de valor para você perder em preço? E quando o cara fala assim, olha, aconteceu todo esse processo, aí chegou no shortlist, e aí no shortlist eu perdi por preço, é uma coisa que é difícil falar que perdi, mas é aceitável. O ruim é você falar que perdi por preço e você olha a trajetória e não desistiu, né? Porque às vezes a empresa tem uma baita condição de reunir uma série de condições técnicas, seja de documentação, seja de projeto,
seja de case, seja de experiência e tal, em algum momento, assim, ou de relacionamento, e você, em algum momento, você perdeu. Aí você identificar onde você perdeu no shortlist, se foi por preço, mas você fez uma trajetória bonita, cara. Então eu acho que é bem legal isso. Só que hoje o vendedor não consegue demonstrar essa trajetória. Outra vez, ou porque ele não alimentou bem o CRM, porque quando você busca o histórico, pô, a ferramenta que você tem é o CRM que Sim. você traz. Então o cara coloca lá, vender proposta. Aí, bem, fiz follow-up. Ah, levei o cara da técnica. Se o cara acha que isso é uma trajetória, o cara tá bem, muito enganado. Isso para mim não é trajetória. Agora falar de venda, é difícil falar assim, venda, assim, perdi por venda, cara. Eu, por exemplo, quando o Colette conta as histórias lá, dentro até da imersão, ele conta vários momentos que ele não tinha o melhor projeto, não tinha o melhor preço, mas algum aspecto, relacionamento, network, fez ele levar esse projeto. Então ele conta lá a história. A minha questão é qual é o percentual que vocês visualizam isso no dia a dia de vocês? Para saber se vale mais a pena o cara que está assistindo lá investir na apresentação, oratória, num vendedor showman, ou quanto vale a pena ele ter o melhor projeto, porque olha, não, o cara ele pode ser um vendedor mequetrefe, mas se ele tiver o melhor projeto, a maioria das vezes ele vai levar. Eu acredito, eu já tive uma experiência ruim, assim, de ter o melhor projeto e perder. Na empresa anterior, prestadora de serviço que eu trabalhava, tinha um condomínio muito grande de Itu, ela já prestava serviço com vigilância, porteiro, enfim. Já tinha lá uma prestação de serviço, nós já tínhamos alguma coisa de eletrônica, cuidava da portaria desse condomínio. Ele abriu um bid lá, participaram uma série de empresas do segmento e nós tivemos a oportunidade de mudar a RFP deles, porque estavam colocando um mix de tecnologias para proteger o perímetro, até em virtude de diversas invasões lá pelo muro, enfim. Nós tivemos a oportunidade de apresentar o que a gente tinha mais de novidade naquela época, que era vídeo analítico. Então foi apresentado para eles, foi sugerido também fazer um mix, porque tinha uma área de preservação muito grande lá e vídeo analítico não seria aplicado, eles gostaram, então eles atualizaram a RFP com base no nosso projeto, então já tivemos aí um passo à frente, só que eu acho que até em virtude aí desse pacote de serviço que já prestava no condomínio, eu acho que a empresa talvez não se atentou em fazer uma boa apresentação, de fazer um trabalho de convencimento. Nós fomos ali para a shortlist, era a empresa que eu trabalhava e mais uma só. E aí, interessante que tanto ele quanto nós tivemos a oportunidade de assistir a apresentação das empresas, né? Então, eu já senti ali que a gente perdeu, porque a apresentação deles foi muito mais convincente que a nossa. A gente praticamente tinha talvez uma estratégia que eu entendo que hoje é errado, que é ficar criticando outras tecnologias e talvez não dar foco no que a gente está vendendo. Então, naquela época, ficar criticando cerca elétrica, sensores IVAs, a gente perdia um bom tempo criticando e, em vez de gastar essa energia apresentando o nosso projeto, a empresa, não sei se isso foi a decisão, mas com certeza acho que levou bastante consideração, a apresentação deles foi fenomenal e com certeza ali no final a decisão foi para eles. Acho que a questão de preço estava bem parelho ali, era realmente quem tinha mais poder de convencer, porque era um condomínio, então era uma diretoria, naquela época tinha de 15 a 20 pessoas que tinham que convencer ali quem tinha o melhor projeto. Isso aí talvez foi um grande fracasso, assim, porque a gente já contava que estava ganho, que seria um grande case, né, até que era o início ali dessa questão de aplicação de vídeo analítico. O software em si é um software finlandês, nem brasileiro era, como a gente tem Digiforte hoje, tem TheGuard, era um software finlandês que tinha esses recursos, era uma coisa nova. Então, daí foi uma grande aprendizagem, assim, que você acha que tem que construir uma solução do começo ao fim, né? Não é só porque você tem uma ligeira vantagem ali, porque teve a oportunidade de ajudar a construir a RFP ali, que você vai se acomodar nessa apresentação. E isso é legal, eu não sei se vocês já viram, mas se a gente pensa num jogador de futebol, ele treina as jogadas junto com o time pro dia do jogo. Então, treina 3 dias para jogar um. Um ator treina ali a peça, mas vocês já viram um vendedor treinar junto com a equipe aquela apresentação para chegar nesse dia e fazer uma boa apresentação? Olha, eu tenho
mil cases para contar, mas as coisas que eu mais aprendi, assim, é não saber com quem você vai falar numa apresentação. Então, assim, hoje eu falo com todo o meu time, assim, a nossa apresentação vai ser focada no interlocutor. Se o cara é financeiro, é Técnico, ou 100% preço. financeiro. Se o cara é um diretor executivo, um CEO, a gente vai fazer uma homepage, a gente vai falar uma apresentação executiva. Se é um gerente de segurança, a gente vai entrar no detalhe. Se é um cara de RH, a gente vai falar sobre benefícios, sobre a questão Bem-estar. humana. Então, assim, é direcionar o discurso com o interlocutor. Então, assim, quando você passa a entender, aí são técnicas, né? Se você entender, fazer o direcionamento da apresentação para quem realmente você vai conversar, então por isso que é importante você saber com quem você vai Sim. conversar, que muitas vezes, vou montar uma apresentação padrão top. Aí você chega lá e fala, no final lá, para o cara só valia aquele slide Do ROI. do ROI. É exatamente Né? isso. Então, talvez nessa apresentação, eu não estava nessa apresentação, de repente a empresa lá, ela acertou na veia que o cara queria assistir. Enquanto vocês talvez foram muito técnico, depois os caras foram lá E, aí sim eu falo assim, aí é venda. e se Aí é você, venda pura. e se vocês sentam numa mesa, você falou dessa parte de olhar o perfil, com todos esses players nessa mesa para fazer a apresentação, você foca no diretor executivo ou você foca nos influenciadores? Eu acho que tem que focar no decisor, mas o Do decisor. influenciador, mas aí você tem que fazer um mix, né? Sim. Mas assim, no final você sempre apresenta sempre para hoje, você sempre vai direcionar a conversa sempre para quem é o gestor maior da mesa. Né? Por exemplo, se eu estou com o meu time, os vendedores, via de regra, o vendedor não fala. Você pode reparar na mesa. Quem fala é o gerente, é o diretor. Se você está com um coordenador de segurança, um gerente de segurança, você vai ver que o coordenador de segurança não fala na mesa. Muito pouco. Muitas vezes fica mais com uma conversa direcionada aos dois gerentes e os demais ficam como apoiadores num complemento de uma reunião. Então, assim, quando você sabe que você vai falar com uma pessoa que é o master na mesa, a reunião tem que ser direcionada ao master da mesa, né? O decisor, né? Porque os outros são auxiliares. Então, se você errar, falar na linguagem do auxiliar, meu, você acabou com a reunião. Acabou. Então, assim, para não errar, fala com quem decide. Não, eu posso Ah, estar errado, mas eu posso estar equivocado. Mas na não, acho que na dúvida, maioria. É que eu fiquei pensando aqui, quando eu faço a reunião, por exemplo, com o Gustavo, que é o meu CTO, e o cara tá falando de tecnologia, se ele for conversar comigo, ele vai ter que ser uma linguagem mais executiva. Com o Gustavo, muito mais técnica. Mas eu deixo o Gustavo tocando a reunião, eu tô lá meio que pra apoiar ele. Mas no meu caso, acho que seria o contrário. Se o cara focasse em mim, no final eu ia perguntar pro Gustavo: e aí, o que você achou? Ah, Lucas, não gostei. Não gostou, então tchau. Você que vai contratar, decisão é sua. Eu tô aqui pra, tudo bem, bater o sim. martelo junto com você, mas ele vai mandar. Mas acho que na maioria das vezes é realmente isso que acontece. Porque é comum, se você vai numa reunião, todas as reuniões, hoje mesmo eu estive numa reunião que estava a diretora do hospital, junto com o nosso time lá. No final tinha 7 pessoas na mesa, eu estava conversando com elas e as pessoas mal abriram a boca. Mas não é natural, não é que eu não quero que as pessoas falem. Mas a própria a coordenadora dela acabou não falando, os gerentes acabaram não falando. É, nos momentos mais de detalhe da operação, aí os gerentes passaram a participar da conversa, mas no formato do contrato do projeto, no final, de uma forma natural, eu comecei a conversar com a pessoa. E é natural acontecer isso. Né? Só que você tem que alinhar com a estratégia. A reunião você tem que preparar, né? Nossa, isso é importante, pessoal. Deus, você vai numa reunião, tem que preparar, porque tem gente que vai numa reunião e fala coisa que não deve. Então, é assim, fala o que responde. Só responde aquilo que pergunta, porque tem gente que fala mais do que a boca, ou pode falar uma coisa sem querer lá na reunião que acaba com a reunião, né? Porque você tem um discurso, já tá tudo muito bem alinhado. Mas assim, se você não preparar o seu time, quem tá errado é você. Então, o gestor principal da reunião, que vai conduzir a reunião, ele tem que chegar, ó, reunião. Pessoal, a reunião vai ser nesse formato. Hoje, para ir até a reunião com esse cliente, foi às 3 horas da tarde. Às 11 horas da manhã, chamamos todo mundo na mesa, a gente conversou, falou assim, ó, hoje, como é que vai ser a reunião hoje? Explicamos e tal, às 11 horas da manhã, para gente chegar, opa, às 3 horas da tarde lá.
né? Então foi bem legal a reunião. A pessoa no final ela gostou bastante do gerente, porque ele foi um pouco bem na parte técnica, assim. E aí conduziu agora para uma próxima para avançar num tema lá que é de aumento de Entendi. efetivo, de projeto e tal. Ô, Bicalho, já aconteceu nas suas andanças comerciais operacionais de você estar lá junto com o vendedor, ele tá explicando e às vezes ele vai entrando na parte técnica, mas você começou a ver que ele tá falando não é a melhor solução. O que fazer nessa situação? E acontece, né? Acontece Você bastante. chuta ali debaixo da mesa, Ou você fala, interrompe. Eu já tive duas situações. Na verdade, eu fui defender um cliente em comum, onde tinha tecnologia e a parte humana, e aí alguém do comercial, eu tinha a minha apresentação, que justamente era a empresa que fazia lá a crítica de algumas soluções do mercado, e aí a pessoa do comercial que antecedeu ali a parte de apresentação, ele fez uma série de sugestões de tudo aquilo que eu ia criticar. Então, tive que abrir o notebook ali, excluir uma série de slides, porque senão ia dar uma série Você de. acabou tendo que seguir mais ou menos o que ele falou, mesmo sem acreditar. E depois ter aquele bate-papo dentro do carro, fala, pô, mas você não tem um alinhamento, então eu acho que vai muito de encontro com o Bando falou. Eu acho que amadureci bastante também nisso, porque se você não tem um alinhamento, você vai lá meio que kamikaze lá para uma reunião sem ter um mínimo de alinhamento, você vai passar por isso. Eu tive também já um outro cenário, que eu tinha um gerente geral que ele cuidava praticamente da unidade de negócio num todo dessa empresa, e aí ele tinha um viés muito forte comercial. Na verdade, acho que ele foi comercial a vida inteira. E também numa apresentação em um condomínio, tinha uma série de engenheiros lá, e aí ele falou duas bobeiras lá e chegou a levantar o pessoal e ir embora, porque o que ele falou realmente foi grave, assim, são questões que ia contra a norma, por exemplo, norma de elétrica, norma de cabeamento de fibra ótica, então ele falou uma coisa que o pessoal levantou e foi embora, e aí tem situações que você consegue contornar, como essa, que o cara tá apresentando uma coisa, você vai lá, como era uma estratégia da empresa criticar algumas soluções, você vai lá e deleta os slides, aí é o que eu fiz, aí eu apresentei talvez um andar acima do que ele apresentou, falei, olha, legal o que ele está apresentando, e complementando eu tenho aqui uma solução de inteligência artificial que também vai agregar além do que ele apresentou, e tem outras coisas que não tem o que fazer, o cara fala uma bobeira lá, seja que vai afetar tecnicamente ou até normas, né? E se tem alguém lá do outro lado da mesa que tem total conhecimento disso, não tem a defesa, né? Então é praticamente passar vergonha mesmo. Se você contradizer o vendedor ali na frente, acabou a venda ali, É. né? Mas eu falo assim porque, assim, o vendedor, que ele é o front, né? Ele tem que entender que tem o time de front office e o back office, né? Então, assim, se ele tá levando um time de apoio, ele tem que fazer uma pré-reunião. Porque ele não tem bola de cristal para saber o que o vendedor vai falar, Sim. né? Então, assim, isso acontece muito. Hoje mesmo, na empresa lá, eu estava com ele na nova central da empresa, e o vendedor ele trouxe um cliente lá. E meio de surpresa ali, né? Eu olhei, mas quem é esse cliente, né? Só que assim, eu não sei eu não poderia falar algum comentário, porque eu nem. Depois até chamei o vendedor lá e falei assim, pô, mas não me avisou? Pô, mas que cliente que é esse? Aí ele falou, "Ah, desculpa, é que ele me avisou de manhã, aí chegou agora. Ele tava passando e falou assim, pô, posso passar aí agora? O cliente falou assim, pode. Mas eu tava completamente fora do contexto hoje. Aí eu fiquei na central assim, pô, mas quem é esse cara? Eu não sei se o cara era gerente, se era diretor, o cara tava de calça jeans, né? Aí começou a falar, não, eu sou de um condomínio e tal, eu sou do conselho, opa, aí eu comecei a Tô entendendo. entender o cara do projeto. Na verdade, não o projeto, o cara queria conhecer a empresa. Mas é ruim, depois eu cheguei pro meu vendedor e falei assim, ó, não faça mais isso, cara. Não, mas ele falou, mas tudo bem. Ele avisou que ia chegar na empresa, mas me avisar com 10 minutos de conversa, meu, eu já tô alinhado. 10 minutos com ele, já tô alinhado. No final ele entrou na central, começou a perguntar, ele apresentou a central e tal. E a gente meio que, assim, qual o objetivo? Como é que a gente vai conquistar esse cara? O que o cara precisa ouvir? Né? Que o vendedor apresentou de proposta? O que o vendedor prometeu? Qual é o bid? Porque aí a gente vem com um discurso 100% direcionado, sabe?
E ali não, foi uma surpresa. A gente ficou meio, né? É. Apresentou a central, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, quais são os meus indicadores e tal. Mas hoje foi um exemplo ruim hoje para mim, dizer assim, sabe? Porque a gente não se preparou. Quando vem cliente aqui, eu não sei que vem, eu me escondo na sala. Justamente com medo de atrapalhar a venda. Porque é o que você falou assim, veio o cliente, ele quer falar com você. Ele vai fazer pergunta, mas você não sabe o que foi negociado, o escopo, aí pronto, você atrapalhou a venda do vendedor porque você desencontrou as informações. E não é questão de falar uma coisa divergente, é de montar um outro cenário ali na cabeça do Porque cliente, se ele né? tá com foco num produto, eu vou trazer case, vou trazer prova social, né? Eu vou fazer uma série de situações lá que ele entenda que agregue valor para a visita dele. E hoje não deu para agregar. Você viu que eu fiquei meio quieto lá. Fiquei quieto e tal. Querendo matar o cara, É mas porque tudo o bem. leque o Bando falou, né? O leque é muito grande da nossa prestação de serviço, até dentro da unidade de negócio de eletrônica. Então, se a gente pelo menos não entende ali o que o cliente busca, e que foi o caso, ele não sabia nem se ele era do ramo, se ele era do setor imobiliário, se era logística, então eu vou falar do quê? Às vezes eu estou gastando energia falando de um centro logístico e ele é de um condomínio. E aí, às vezes, eu tô falando de inteligência artificial e o cara quer Botão de pânico. quer uma questão de alarme. Então, acho que isso é fundamental até para realmente criar a prova social, né? Mostrar para o cliente ali os cases que nós temos, o que tem de diferencial, para o cara realmente ver ali, né? Porque ali é a oportunidade que ele tem de assistir por trás dos bastidores. Aí, acho que se você não construir ali um certo interesse nesse momento, ficar falando meio de uma questão generalista, né? Aqui eu tenho isso, tenho aquilo. E o pior, viu? Aqui posso falar, né? Não tô falando do cliente mesmo. Era o meu vendedor e o projetista dele. No final, os dois foram passar de reunião e eu fiquei, eu e ele. Acontece. Mas deu certo. Não, acontece, mas amanhã ele vai, tenho certeza que vai falar com o projetista e eu vou falar com o meu vendedor e falar assim, cara, não faço isso. E depois ele vai escutar aqui o episódio. Não, mas isso é importante até para quem tá nos assistindo aqui. A gente tem que trazer os cases reais aqui para que não aconteça isso com vocês, né? Falando de case reais, agora eu vou perguntar para vocês, dentro da estratégia comercial de vocês, já que vocês querem falar de cases reais. Vocês estão buscando vendedor, formar um time de elite dentro da empresa de vendas. Hoje vocês buscam um perfil mais técnico ou um perfil mais de farmer, relacionamento? O que vocês buscam nessa expectativa comercial? Não, farmer não, porque hoje quem faz a parte de manutenção é a nossa área operacional. Então, para mim é 100% hunter. Hoje eu tenho, embora eu tenha uma gigante empresa, mas tem uma estrutura no formato de gigante, né? Porque tem o time de hunter, o time de pré-venda, que é a parte de projetista, né? E a parte de operacional. Mas o meu desejo, para montar um baita de um time, eu busco da área comercial um cara que tem um pouco de tudo. Dificilmente eu vou ter um cara de 100% de projeto, né? De pré-venda. Mas para mim, o mais importante é que esse cara tenha a independência de chegar no cliente, entender a dor, entender conceito de segurança, entender de análise de risco, trazer para a mesa e discutir com eles. Aí, dentro da complexidade do projeto, aí sim tem que ir com pré-venda. Porque assim, imagina eu levar toda vez um pré-venda para um condomínio, não desprezando o tamanho do cliente, para fazer um projeto de 10 câmeras. Eu acho que o vendedor tem que ter autonomia dentro de uma complexidade de fazer o projeto sozinho. É lógico, vai para uma indústria química gigantesca, por mais que ele talvez teria condições, não, eu tenho que ir com a área de projetos, porque o projeto não envolve só a parte de tecnologia e integração do sistema, envolve a parte de instalação. Mas envolve a parte de instalação e TI, você envolve a parte de infraestrutura, que é muito mais complexo, que envolve instalações, NRs, desenvolvimento, conversar com o cara de TI, rede, não sei, um monte de coisa. O vendedor, cara, para você ter, se o cara ter todo esse conhecimento, é muito difícil. É muito difícil. Perfeito. E hoje, André, vamos pensar, não sei se é a estrutura comercial de vocês, mas hoje a gente pensa numa estrutura padrão de uma empresa de médio para grande porte. Tem vamos lá, tem um BDR, um SDR que vai fazer a prospecção ativa ali, fez essa abertura. Aí entra o vendedor fazendo essa intermediação.
Aí tem esse pré-vendedor, no caso, esse projetista, montando todo esse projeto. Tem uma série de players no meio dessa negociação. Como que você monta uma estrutura, por exemplo, de remuneração? Esse cliente fechou, a venda aconteceu. É só o vendedor que ganha? O prospectador ganha também? O projetista ganha? E como que você atribui essa responsabilidade de valor? Alguém ganha mais, alguém ganha menos? Como que é a sua visão hoje, Bicalho? Eu já tive algumas passagens em empresas que essa parte de remuneração, principalmente na questão técnica, projetistas é bem distinto. Tem empresa que não remunera nada, já passei por uma empresa que não remunerava nada, ela tentava buscar um salário Maior. um pouco maior do mercado para já não ter remuneração. Eu passei por uma empresa um pouco menor, tinha um porte pequeno, era mais um integrador mesmo, e aí ele tinha uma remuneração por... Ele meio que fazia um DRE por cliente e a media entrega. Se fosse saldo positivo, então ele dava uma espécie de bônus por projeto ali. Tá. E tem bastante empresas que comissiona também. Então o projetista ele tem um percentual ali de acordo com a venda também. É claro que jamais vai chegar perto de um vendedor, porque ele faz parte de uma parte do processo ali. Então, aí acho que é mais estratégia comercial de cada empresa. Tem empresa que remunera 1%, 0,5%, ou até mesmo se não nada der errado no projeto, né? Porque tem essa questão também, não é só vender, né? Tem a continuidade do negócio, quer ver se realmente o que ele projetou, o que ele vai entregar ali realmente é algo factível, não vai dar nenhum prejuízo para a empresa. Então tem empresas que levam, acho que, vários fatores em consideração para remunerar, e tem outras, acho que são até poucas no mercado, que aí realmente não remunera, prefere um salário um pouco maior aí para o cara desenvolver o trabalho dele, e ele já tem ciência, né? Ele já entra com essa ciência. Vou falar como é que funciona lá na empresa. Lá na empresa, até o ano passado, os projetistas ganhavam uma parte da comissão. Aí depois fez uma análise lá, ele aumentou o salário do pessoal lá e tirou a comissão, tá? Fez um acordo com os projetistas, são os dois engenheiros. O time comercial lá, os vendedores, ele ganha um percentual, posso falar, é 5% sobre o bruto, e todo o time de back-office, 100% back-office, assistentes, comerciais, analista e o SDR, todos eles ganham um percentual sobre a venda. Então, hoje no comercial, todo mundo ganha. O pré-vendedor ele não ganha, por exemplo, sobre produtividade. Não, ele ganha só sobre a venda. Hoje eu gostaria de montar ainda, eu tenho que desenvolver isso. Eu posso, até com a Luciana, eu vou pensar em desenvolver isso aqui. Mas hoje não, hoje ele ganha sobre a venda. Então, existe um percentual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 1%, vamos supor, vender um projeto de R$1 milhão, ou 1% do time back-office eu divido entre 7, 8 pessoas. Isso do SDR, eu passei muito lá. Você tem dificuldade do pré-vendedor. Meu pré-vendedor é o SDR, tá? Desse SDR conseguir vincular performance com premiação. Porque, por exemplo, se ele fez essa performance vamos falar aqui, por venda, ele não consegue assimilar que um mês que ele agendou, por exemplo, muitas reuniões, foi o mês que ele ganhou mais comparado a um menos. Fica quase ao acaso e à sorte. Porque, vamos falar assim, um projeto desse não acontece todo dia. Sim. Então, é uma comissão que não está na mão desse pré-vendedor, teoricamente, né? Não tá. O SDR na empresa é uma coisa nova que eu estou investindo agora. Então, assim, eu tenho que amadurecer ainda esse formato do SDR, até de... Tanto a parte hoje ainda não tem uma meta ainda muito bem definida. Que é um projeto que está nascendo, tem uma questão que eu tenho que fazer muitas atualizações de CRM, de cadastro, essas coisas, então eu tenho uma dificuldade ainda de performance de leitura do... Como é que eu vou distribuir essa meta para o SDR. Então eu estou junto com a Luciana, né? A gente está entendendo um pouquinho hoje como é que está a performance, para depois começar a estabelecer. E na verdade tem uma pré-meta, assim, para não ficar muito jogado, né? Sim. Mas aí eu quero estabelecer meta mesmo. Aí eu vou verificar até com a meta da Dilma, companhia, né? Com o CEO da companhia, se eu tiro essas pessoas, o SDR da minha meta do back-office, desse pessoal compartilhado, da comissão compartilhada, e eu tenho uma comissão, talvez uma premiação dedicada só para o SDR. Mas isso é uma coisa que ainda eu tenho que... Não está madura ainda para mim. Eu tenho que trabalhar mais esse tema. Bicalho, você falou das duas
você tá fazendo, teve 2 formações dentro da área comercial, é muito difícil alguém com uma formação na área comercial, eu acho muito legal, porque, assim, pelo menos pra mim, eu não tive nenhuma formação técnica, mas o que pra mim mudou a parte comercial foi muito da parte de leitura e estudo, sair daquele laranjão que só fala besteira pra alguém TI, que né, faz total, uma... né. É, de Uhum, TI eu queria se esconder, porque eu não queria falar com ninguém. Então, uhum, assim, a gente tem essa opção, assim. A sim. gente não vai ganhar no carisma, mas a gente vai ganhar no esforço do estudo. Então, essa era a técnica. Quando a gente pensa na faculdade, eu comecei a fazer publicidade há um bom tempo, e hoje é a área que eu atuo, assim. Uma coisa que aconteceu é que eu vi que era muito descasado o que aparecia na faculdade com o que eu via na realidade, principalmente muito voltado ao digital. Não sei se pela questão do Mac, não sei muito, talvez pelo viés da universidade, que era fraco, talvez. Hoje você consegue, dentro das experiências que você teve da faculdade, ver que existe algo real lá dentro, o que é ensinado lá é o dia a dia, ou é muita teoria, mas pouca coisa consegue ser aplicada no dia a dia? Então, depende muito do estudo, por exemplo, acho que a graduação em si é muito generalista, né, acho que você pouco aproveita alguma coisa de uma graduação. Agora Caramba. agora quando você vai para um MBA mesmo, acho que o primeiro que eu fiz que era gestão de projetos, nós já estávamos ali, entrando numa era mais de desenvolvimento de projetos ágeis, então eu fiz um MBA em gestão de projeto mais voltado ao PMI, que são projetos de grande porte, e aí que você segue uma série de regras de áreas de conhecimento. Eu acho que o fundamento desse MBA é o que eu levo hoje dentro da minha área técnica, mas falar para você que eu uso lá o PMBOK, coloco ele debaixo do meu braço, eu vou estar mentindo aqui, até porque nem se aplica na nossa realidade. Eu acho que nós estamos muito mais próximo de projetos ágeis, até porque o cliente quer as coisas para ontem, então Sim. tem que tomar decisões rápidas, não ficar perdendo tempo em reuniões demoradas e criar grupos ali de trabalho para desenvolver talvez ali alguns grupos de trabalho, alguns entregáveis divididos ali, do que realmente pegar lá das 47 áreas de conhecimento, o que eu vou aplicar nesse projeto. Acho que para o nosso mundo, isso ele não se aplica. Agora, o fundamento, sem dúvida, eu acho que ele é muito interessante. Eu acho que depois. Eu até fiz um curso de extensão, o Bando também fez, que é MBS, que é para entender de segurança, porque embora estou sempre inserido aí, a maior parte da minha jornada em empresas de segurança, eu não estou diretamente ali envolvido na parte humana, na parte de segurança patrimonial. Estou envolvido num contexto de tecnologia. Então, eu fiz até com o Brasiliano um MBS para entender realmente esse universo, né, de análise de risco, que eu acho que realmente fez sentido, né, porque você vai desenvolver um projeto, qual é a base que você tem? Base do quê? A base do cliente ou é a base realmente de uma análise, né? Então isso eu acho que foi bastante enriquecedor para criar esses skills aí de ter essa visão que você tem que partir de alguma coisa, tem que fazer uma análise de risco do cliente. Eu acho que se ele vai tomar risco lá, com base no que você vai apontar, aí é uma decisão dele. Sim. E a questão comercial, eu acho que eu escolhi até algumas instituições que a parte lá dos professores, eles são do mercado mesmo, não tem tanto um viés acadêmico, não usa tanto assim conteúdo acadêmico, é mais cases e questões reais, assim como foi no MBS que eu tive o privilégio lá de fazer com o Brasiliano, ele trazia muito essa questão de cases, né, trazer experiências que deram certo e que deram errado. E a oportunidade que eu tive comercial também foi isso, foram professores que são professores do mercado mesmo, tem cargo C-level da vida e aí eles trazem muito cases, né, acho que isso é muito bacana. É claro que tem uma questão mínima de conteúdo acadêmico, porque também senão seria só com base em case talvez fica até distante, principalmente do nosso mercado, de fazer um paralelo, mas acho que isso foi bem diferente porque esse método de ensino talvez seja até a nova realidade nossa, né, o novo método de lifelong learning, né, de Sim. trazer cases, não ficar só na questão acadêmica, é muito interessante porque você realmente, é claro que eu não consegui aproveitar 100% do conteúdo, mas até quando a gente vai almoçar, eu fico falando com o bando uma série de questões que eu acho que são factíveis, que dá para aplicar. É claro que o bando que está à frente ali, eu não tenho nenhuma
pretensão de um dia desenvolver um trabalho comercial. Mas eu acho assim, se a gente... Deu uma registrada aqui nesse podcast. Grava aqui. Deixa você pisar na bola que você vai ver. Mas eu acho que dá pra gente trocar uma ideia e desenvolver trabalho junto. Nós já tivemos até a oportunidade de prospectar trabalho junto, fazer trabalho de base lá e fazer esse trabalho de encantamento no cliente e chegar a converter uma venda. Então, acho que é isso que é interessante, ter a visão. O que nós fizemos que conseguiu encantar o cliente e conseguiu converter numa venda. Então, isso era uma questão que eu não conseguia vislumbrar de forma alguma antes. Eu acho que isso hoje é enriquecedor, porque é possível fazer isso. E aí acho que o maior trabalho é justamente descer esse conhecimento, né? Então é justamente criar interesse, né? Acho que é a palavra, no time, para que eles também consigam absorver e disseminar esse conhecimento, porque eles que praticamente estão no campo ali, né? Fazendo junto com o comercial essa prospecção. Então, é claro que isso é um case que eu e o Bando lá desenvolveu um cliente, mas o maior volume está aqui embaixo, né? Está no time do Bando, está no meu time. Então, eu acho que esse conhecimento, é claro que tem que ter um trabalho de despertar a curiosidade deles, né? Para que eles queiram também aprender sobre isso, que eles queiram entender sobre esse contexto e não só pense que a minha obrigação aqui é desenvolver o projeto técnico, vender com aquele cara ali. Legal. Eu acho que legal da sua parte, Bando, é você ter esse time que, cara, tá conseguindo trazer coisa de fora, atualizado do mercado, que te dá frio na barriga. Fala assim, meu time tá se desenvolvendo, eu tenho que aproveitar. Eu acho que o mais difícil, cara, quando você trabalha, eu trabalhei em algumas empresas, é você ter não é você ter um time técnico, é você ter um time técnico que manja pra cacete, entendeu? É. Porque assim, tem o cara lá que faz um projeto de câmera, põe uma câmera aqui, uma câmera ali, põe coloca lá um DVR, coloca sei lá, um servidor lá qualquer lá, e você faz um projeto de câmera, é uma coisa, cara. Agora você realmente ter um projeto embasado um fundamento técnico, assim, tipo, por que eu tô colocando essa câmera? Por que eu tô colocando naquele lugar, né? Porque, um exemplo aqui, se você tiver uma opção de câmera, uma câmera só para você proteger essa sala, você prefere colocar a câmera com a pessoa entrando ou você prefere pegar uma câmera com a pessoa saindo? A pessoa saindo. Então, aí é aquela questão, depende. Depende. Porque você não sabe o que você quer proteger. Então, assim, se você não souber fazer entrevista, você vai errar. Então, assim, muitas vezes porque ter o feeling de projeto. Eu também colocaria de cara, eu prefiro colocar o cara saindo, porque eu vou pegar o cara da frente, olhando na frente. Mas em alguns momentos você tem que pegar o cara de frente. Então, depende daquilo que você quer proteger. Então, o feeling do projetista, muitas vezes o cara. Não, a melhor câmera é essa, mas muitas vezes o cara não tem conhecimento de análise de risco, de fazer pergunta, fazer entrevista com o cliente e entender o que é mais importante, pegar o cara entrando, se o cara pegar o cara saindo. E muitas vezes a área comercial, que eu tenho a minha maior dor, é que não consegue traduzir muitas vezes essa dor para a área técnica. E quando o comercial não traz essa dor para a área técnica, a probabilidade da área técnica errar no projeto é gigantesca. Sim. Então, esse alinhamento é muito importante. Eu sinto falta disso, né? Porque hoje sinto falta entre aspas, né? Eu estou feliz porque eu estou numa empresa que tem esse alinhamento. O mercado não tem, muitos possuem assim, mas ainda é pouco no mercado, né? Mas você tá Alinhamento triste. efetivamente comercial. Não, eu fico feliz porque é menos feliz. concorrente. Eu tô no oceano azul, vou dizer assim, né? Hoje, né? Tô no oceano azul porque eu tenho um cara fantástico que faz grandes projetos, né? Que tá fora da curva. Mas para o mercado é ruim isso. Ó, Porque vende mais equipamento do que projeto. eu ia falar uma coisa, mas ia falar besteira. Porque aqui, as reuniões de venda são todas online. A gente faz toda reunião remota. A vantagem que eu tenho é que quando o meu time de implementação vai fazer a implementação do cliente, ele assistiu a venda do vendedor. Uma coisa é o vendedor contando como é que foi a venda. Mas o time de implementação viu como é que foi a cara do cliente quando fizeram algum tipo de pergunta, as reações, os esboços, e olhou aquela reunião com outro olhar e até com um olhar tranquilo, de assim, ó, eu tô nessa reunião, mas eu não tô participando, eu só tenho que estar presente e escutar e pegar as nuances, quais são os receios. Mas no caso de vocês, o aspecto estrutura é importante da venda presencial, né?
É importante, né? Porque por mais que. É quando você fala de conceito, né? Se o cara te dá uma planta baixa em AutoCAD, uma coisa é você olhar a planta aqui, assim, né? E você dimensionar a câmera e tal. Pô, legal, né? Mas uma coisa é você tá lá, né? Porque você vê o fluxo de pessoa, fluxo de acesso, fluxo de mercadoria, fluxo de veículos, como é que a empresa funciona, né? Então fazer projeto em planta, teoricamente é fácil, né? Você Sim, vai botando sim. câmera aqui, uma catraca aqui e tal. Teoricamente é fácil fazer um projeto no desenho. Agora, será que é isso que vai ser efetivo? Será que eu vou conseguir, em cima daquele projeto, fazer uma boa investigação, fazer um ROI para o cliente em relação a tudo que ele investiu? Nem sempre, cara. E aí é inteligência pura, cara. É Perfeito. experiência pura. Bicalho, caminhando aqui para o nosso fim, já passou uma hora, passou muito rápido. Eu queria saber da tua experiência que você teve. Você foi agora na Feira Internacional de Las Vegas, tô falando Las besteira, mano? Vegas. Las Vegas. Eu queria saber, aproveitando até que a gente tá tendo a ExpoSec nesse exato momento, o que que você viu lá de tendência? Tá chegando alguma coisa nova? Segurança eletrônica, tem alguma coisa de inovação que você entende que vai ser tendência? O que que você gostou lá que você viu? Legal. A feira em si, assim, comparando com as nossas feiras, eu acho que, se analisar, cada feira ela é direcionada para um mercado. As nossas feiras, elas estão mais direcionadas aos nossos mercados, então as marcas que aqui estão, elas são bem consolidadas e direcionadas para o nosso mercado. Eu sempre tive pelo menos aí o objetivo de ir nas feiras, além do network, né, reencontrar amigos, talvez pegar alguma tendência, alguma tecnologia, mesmo que é emergente ali, os chineses ali que ficam no stand bem escondido ali, talvez pegar alguma coisa que chamasse a atenção e que pudesse realmente, de repente, agregar como uma inovação. Sempre tive essa grande Olhar. curiosidade aí de procurar, né? Porque as marcas bem consolidadas, elas trazem, sim, inovação até para o nosso mercado, mas o nosso mercado ele é um pouco conservador no sentido de quantidade de produtos, ele sabe o que funciona, então não tenta reinventar a roda, né? Lançar 30 produtos, sendo que isso aqui está dando certo. O que eu pude ver na ISC, que ela também tem muito soluções direcionadas para o mercado dos Estados Unidos, então tem particularidades, câmera para neve, muitas soluções antiterroristas, né? Muitas soluções que aqui não vai ter aplicação, mas o que eu pude ver que eu acho muito interessante que aqui já é uma realidade também, mas não temos tantos parceiros e tantos players, que são inteligência artificial. Praticamente, eu acho, lá é um universo que talvez tenha, do tamanho ali do São Paulo Expo, talvez tenha dois, dois espaços daquele, ou 2,5 daquele, o tamanho da proporção da feira da ISC West. Então tinha muitos stands. Na grande maioria que eu circulei, eles tinham algum recurso de inteligência artificial, seja lá com controle de acesso, principalmente com CFTV. Então, todos os fabricantes que estavam ali, eles tinham já isso bem consolidado. Então, não é uma coisa que nós temos hoje aqui, temos poucos players, né, hoje no nosso segmento que conseguem navegar nesse sentido de inteligência artificial. E além disso, que eu achei muito interessante, que às vezes nós enxergamos também nos nossos estandes aqui, mas é mais no canal de distribuição e o fabricante, é a integração de soluções. Lá eu vi fabricante compartilhando o mesmo estande, porque estava apresentando uma solução integrada. Então, o cara tinha lá uma câmera com uma inteligência X que rodava lá no software do fabricante Y. Então, isso eu achei bem interessante, não é, nós enxergamos isso nas nossas feiras também, mas não é algo tão comum lá. Presente, né? Lá é uma coisa bem real, tem muito stand assim que tem, por exemplo, tem um player X que tem lá o stand grande dele, mas ele também compartilha um stand de uma outra marca lá com uma solução específica, porque ele tem uma questão de integração lá, ele tem uma solução de reconhecimento facial que fala com os equipamentos aqui desse outro fabricante, inclusive com o software dele. Então eu achei isso bem maduro lá na questão de ter inteligências artificiais. Eu acredito que do que eu consegui rodar, é claro que eu não consegui rodar todos os stands, porque realmente é muito grande, de 80% do que eu rodei tinha alguma forma de inteligência artificial,
e também eu diria que um número bem alto, aí de 70% tinha alguma forma de integração de soluções, não era uma solução fechada, que você tem que comprar o meu software, meu hardware, para conversar, então deixa muito essa visão aí de solução aberta, né, software aberto, que integra com multimarcas, e também não era tão grande, mas já tinha um espaço até que razoável para cybersecurity. Então tinha Legal. bastante fabricantes lá com essa preocupação de ter algum nível de segurança nos seus produtos, né, na câmera, Parte IoT. na parte de IoT também, bem forte essa questão de cibersegurança, né? Então, eu achei realmente diferente essa questão das integrações, essa questão da inteligência artificial e da cibersegurança. Já tinha cibersegurança em algumas soluções, principalmente dos grandes players, né, que eles comercializam aqui no Brasil, mas lá é algo que tem uma preocupação bem mais notável, né, do que aqui no nosso mercado. Para falar de produto, eu acho que especificamente eu não vejo assim tanta diferença. Você vê uma câmera de um grande player do mercado, certamente você vai ver também no stand aqui. Eu acho que o mercado finalmente, né, finalmente, acho que já tem bastante tempo, já acordou para ficar discutindo sobre produto, né? Então acho que a questão é discutir sobre solução, né? O que você vai entregar para o cliente. Porque produto Todo mundo tem, literalmente né? virou commodity, Nem né? vendo. Todo mundo tem, né? Literalmente virou commodity. Acho que você não nem mais se preocupa com isso, que um entrega 4 megapixels, o outro 2, o outro tem lente X, Y, Z. Eu acho que todo mundo tá bem parelho nessa questão. Acho que o que tá bem diferente é o que você consegue ir além disso, né? O que você tem de solução, o que você tem de integração, o que você resolve lá no cliente, não falar de produto, né? Especificamente. E hoje, que você que é um cara de tecnologia, né? Já está há 20 anos no setor. Como assim você vê aí uma provocação aqui pro mercado, a gente discute o mercado de segurança patrimonial, o vigilante, o porteiro. Lógico, durante aí 10, 15, 20 anos aí, a cada dia que passa, o pessoal tá reduzindo bastante a mão de obra, né? Em função Sim. de tecnologia. Qual você acha que é o futuro aí das empresas do segmento de serviço, seja de portaria e vigilância aí, que está investindo mais em mão de obra e pouco em tecnologia? Bom, eu sempre acreditei numa palavra utópica, né? Que era o Sistema Integrado de Segurança. Eu acho que ela, na prática, ainda realmente está um pouco distante de existir, né, na essência, né? Claro que tem situações que você tem o homem operando uma tecnologia e você conseguir otimizar a questão de custo ali do cliente. Eu não enxergo que a tecnologia vai reduzir ali a parte humana, acho que nem é o propósito, eu nunca enxerguei isso, eu sempre enxerguei que a tecnologia tem que complementar o serviço humano. Mas eu vejo que tem uma série de trabalho, principalmente aqui no Brasil, não sei, em outros países, até em virtude da criminalidade, se isso é comum, mas eu vejo que são áreas que não se conversam literalmente. Então, assim, é claro que a gente tem grande aproximação, onde a gente trabalha com o Sol, que é o gerente operacional, mas falar no contexto geral, eu acho que a segurança, né, ela existe já há bastante tempo nesse sentido meio que militarizado, né, essa questão de cara crachá, de seguir ordem ali, essa questão meio que mecânica e robótica, que eu acho que tem uma dificuldade da parte deles também absorver essa mudança, né, do novo, de aplicar tecnologia não com a finalidade de remover postos ali, diminuir postos, mas sim para complementar o trabalho dele. Então eu vejo que ainda falta muito a desenvolver, né, desenvolver muita maturidade, principalmente na questão de treinamento do cara que está lá na ponta, porque às vezes ele vende uma Ferrari lá e quem vai operar é um controlador de acesso, que o cara muitas das vezes não tem nem treinamento. E aí acontece troca de bandeira ali, troca de empresa e todo aquele investimento vai junto também. Embora. Porque a outra empresa vai ofertar uma outra solução mais simples, enfim. Então eu acredito que é um esforço de todos, não só de quem está inserido na segurança eletrônica, como também quem faz a gestão humana ali, né, os recursos humanos que faz a parte de vigilância, controlador de acesso, abraçar a causa e realmente entender um processo. Acho que tem até um case que nós fizemos recentemente aí num cliente que ele foi mais ou menos nessa linha. Todo mundo está ofertando homem, 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 o bando teve a ideia, vem aqui, vamos fazer, se vira aí.
Então, a proposta era diminuir um homem à noite, que ele era um operador de monitoramento, e essa questão de monitoramento passa a ser monitorada lá por minha central através de inteligência artificial. Isso trouxe uma redução financeira para o cliente muito grande. Eu tenho certeza que também que vai trazer uma eficiência muito maior, porque ele ia estar no convencional, um operador ali que ia ficar olhando 60 e tantas câmeras à noite. A gente sabe que tem uma questão de fator TED, que o cara 20 minutos olhando 8 imagens ali, o índice de atenção dele já É zero. beira zero. Então eu acredito muito nesse tipo de projeto, né? Você mesclar a tecnologia com a parte humana, mas não só por ter, né? Vamos ter um melhor projeto de eletrônica, não. Para trazer eficiência para o cliente e também trazer uma redução de custo também. Perfeito. Legal, né? Isso aí. Bicalho, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que alguém te encontra? LinkedIn, Instagram, melhor canal? Eu tenho o LinkedIn, sou low profile, então só tenho o LinkedIn, é andré.bicalho. Pode procurar lá no LinkedIn que me acha fácil. Ó. Vou levar o Bicalho na workshop Transformando Like em Lucro. Ficou sabendo dessa? Essa é boa, viu? E vai acontecer agora. Vai acontecer Bora. Dia 22. dia 20, mas é legal mesmo, banda, assim, eu convidando quem estiver assistindo aqui, dia 22 vai acontecer um workshop no Polo Itaim, aqui, presencial em São Paulo, vai ser um workshop justamente com o Colette, para você sair de lá com um passo a passo, com uma estratégia montada, para você utilizar o seu Instagram como ali fonte e máquina de vendas para criação de autoridade, criação de conteúdo, não só para ficar postando o Dia dos Namorados, como você mesmo disse ontem, né? Todo mundo bom, ficou... né? Ganhei ponto com a minha mulher hoje. É importante também, mas utilizar também como estratégia de vendas e diferenciação. Você é um cara que começou a utilizar as redes sociais, vou te falar há pouco tempo, mas com mais intensidade, não é, Bando? Eu uso mais o LinkedIn. Os Instagrams Mas o Instagram eu coloco meio que... Eu uso o LinkedIn como fonte principal e depois eu vou... Não é transferir, eu vou... Convertendo? Convertendo, multiplicando para as outras redes. Eu uso o LinkedIn, aí vai. Face, Instagram... Quem quiser conhecer o lado WhatsApp, profissional, tal. LinkedIn. Quem quiser saber mais o íntimo, aí vai pro Instagram. Eu não coloco muito íntimo no Instagram, não. Eu sou meio caxias, assim. Eu ponho só coisa mais... Quem quiser participar, pessoal, vai ter o link aqui embaixo do workshop Transformando Like em Lucro. Gostou do tema? Bastante curioso, né? É, bom. Pessoal, Bicalho, obrigado pela presença. Muito bacana o nosso bate-papo. Não, obrigado de novo. E até a próxima quarta. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Abraço.